Vamos embora. Um monte de coisa anotada. Desculpe eu mandar esse link assim de supetão, porque eu estou fazendo as anotações agora. De alguns dos conteúdos que tem lá que vai cair, né? Só rememorando, vai ser próxima quarta-feira. Eu estou pensando em fazer entre o segundo ou terceiro horário, entre o terceiro e o quarto, porque acontece começar muito cedo, tem o período de alguém chegar atrasado por conta do ônibus, né? Ou nos dois últimos horários, tem que poder fazer no período, né? Porque também o ônibus está chegando, tem que ir embora, aí esses 3 horários são os melhores. Aí vamos, acho que é 1h30 para vocês fazerem a prova, tempo máximo, certo? Deixa eu ver se está aqui gravando tudo direito. Ontem a gente teve a participação de Carol, que estava, né? Gabriel, João Vitor. Eu tinha falado algumas coisas, aí o computador tá meio carregando quando ele quer, né? Aí eu fiz pelo celular, só que por algum erro o áudio não saiu. Aí eu postei lá no grupo, só que não deu nada, porque estava sem áudio, né, Isabel? Mas enfim, eu vou recapitular algumas coisas, né? Sobre aquela discussão sobre os povos originários, né? Ou os povos indígenas, mas acho que o nome mais recente é de povos originários, né? Não sei se vocês têm um livro, os 2 livros lá, né? Um é de Ailton Krenak, né? Que é da tribo, né? Se é o que podemos chamar tribo, não sei se chama tribo, né? Da comunidade indígena dos povos originários, que é o Krenak, né? É interessante que para você ter ideia como a lógica é diferente, né? Ailton Krenak não é o sobrenome individual dele, né? Como é Lima Alves, Souza Santos, Santos Rodrigues, Télio da Silva, nossa família, nossa linhagem particular, né? Mas o Krenak faz relação à comunidade indígena da qual ele participa. Então, todos que estão naquela comunidade têm esse sobrenome, né? Então, você vê como a relação grupal vai ser diferente dos povos originários da nossa relação, do nosso sistema de parentesco, da relação que nós estabelecemos entre nós indivíduos e a comunidade, né? A coletividade. Então, você vê a particularidade comum. Né? E dentro dessa lógica, eu estava falando, eu vou repetir algumas coisas, né? O essencial é aquela discussão que eles fazem sobre essa nova lógica de relação entre a humanidade e a própria existência do planeta Terra, né? Então, não como a humanidade é percebida e vivenciada de uma maneira apartada, né? De nós nos compreendermos, principalmente com o advento da modernidade, né? De uma dimensão antropocêntrica, né? De que nós somos superiores, nós somos superiores, temos direito, enfim, algum tipo de direito sobre a exploração do próprio planeta Terra. Eles tentam uma nova perspectiva, né, de relação, entendendo essa fauna, essa flora, né, todos os seres não humanos, né, e nessa junção com a humanidade, enquanto, vamos dizer assim, uma relação una e, na medida do possível, uma relação que seja pautada pela lógica da harmonia, né? Não pela lógica da predação, da exploração econômica. Né? É evidente que, nesse sentido, a relação que vai se estabelecer sempre vai ser uma relação que nós, enquanto seres humanos, vamos modificar, alterar de alguma maneira a própria realidade da natureza, quer seja construindo cidades, quer seja caçando alguns animais, utilizando algumas outras espécies vegetais para consumo. É óbvio que isso vai acontecer, né? Porque se isso não acontecer, a gente vai morrer, né? Mas, no entanto, dentro dessa cosmovisão, no sentido de como eles enxergam o mundo, como eles acreditam que o mundo é, a lógica do mundo, né?
qual o lugar que a humanidade ocupa nesse mundo, qual o lugar que os animais ocupam nesse mundo, esse cosmo uno, né? Essa unidade entre nós e a própria natureza, proporcionaria uma outra forma de relação entre nós e a natureza e, mais do que isso, né? Uma nova forma de relações sociais, ou seja, uma nova forma de nós humanos como nós mesmos. Hã? Essa forma de se relacionar pressupõe que nós devemos necessariamente, né, preservar a natureza, porque a natureza, além de ser o nosso solo, além de ser o lugar que nós vivemos, a natureza, segundo essa cosmovisão, ela também tem determinadas, vamos dizer, características de ser vivente, né? Ela tem sentimentos, né? Ela respira, etc., dentro dessa tradição de pensamento, né? Aí alguns trechos ele fala do processo de preservação ambiental, né? De que nos territórios indígenas, né? O desmatamento, né, da floresta amazônica durante um determinado período foi de 2%, né? Então eles mantiveram preservado 98% da fauna e da flora daquele território, em contraposição à preservação ou à destruição de 20% em outros territórios ocupados por grandes latifundiários, por garimpeiros, etc. Né? Então, nesse sentido, é uma nova forma de relação com a própria natureza, com os seres humanos, no sentido de que a preservação do meio ambiente é um ponto central no processo de relação entre todos os seres. Então, o centro é a preservação ambiental. Se o centro é a preservação ambiental, provavelmente questões como crise climática, questão como superaquecimento global, questão como buraco de ozônio, dentro dessa lógica não se desenvolveriam, né? Porque são alterações ambientais que têm como origem a ação antropocêntrica, ou seja, a ação do homem que se entende como centro do universo, o rei a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, etc. Ele pode fazer o que for, tá certo? Ao lado disso, né, tem um processo que vai se desenvolver e se tornar mais agudizado, né, que é o processo que tem sua gênese na própria modernidade, né, no período moderno, né? Quando o modelo de produção capitalista ele vai se desenvolver e ele vai produzir uma mudança radical na forma de convivência dos seres humanos entre si, né? Com a emergência da burguesia e do proletariado, e dos seres humanos com a própria natureza, né? Num nível de destruição, de exploração muito mais intenso, muito mais acelerado, né? Que é uma relação social, uma organização econômica que é voltada para a produção de mercadorias para ser vendidas no mercado, né? Então, o móvel é a produção cada vez maior de mercadorias para a venda, para acúmulo de riqueza, né? A produção de mercadorias significa necessariamente um maior consumo de matérias-primas naturais, uma maior degradação ambiental. Se, por exemplo, uma grande indústria de mineração ela enxerga em determinado rio potencialidade de exploração de minerais preciosos, como o ouro, como a prata, como ocorre, por exemplo, na Minas Gerais, né, que teve aquela tragédia de Brumadinho e Mariana, né, os povos originários não enxergam aqueles rios como fonte de matéria-prima para a acumulação de riquezas. Eles encaram aquele rio como, obviamente, uma possível fonte de alimentação, mas também enxergam aquele rio como dotado de direitos, né? Direitos porque eles têm uma visão de mundo diferente dos que eles chamam de homens brancos, né? Então, uma visão de mundo que aquele rio deve ser preservado porque faz parte da natureza, a natureza deve ser preservada, deve ter direitos como nós temos. Né? Então, ele não vai enxergar como uma potencial fonte de riqueza para eles. Muito pelo contrário, ele vai entender aquilo como
algo a ser preservado. Os povos originários têm isso, mas as religiões de matrizes africanas, de certa maneira, também têm essa perspectiva, né, de uma relação diferente com a própria natureza, porque a natureza são expressões dessas divindades dos orixás, dos inquices, dos vudus, né? E, dada dessa forma, a nossa relação com a natureza, ela deve ser uma relação diferente de respeito à natureza, tal como os povos originários, como também de preservação da natureza, porque ela é fonte de nossa sobrevivência, né? Então, em tese, o que os brancos europeus chamavam de povos primitivos tem uma perspectiva ambiental muito mais avançada do que eles, né? Porque a perspectiva ambiental deles é de exploração e de fonte de matéria-prima. Então, é incompatível, e isso eu concordo com o Ayrton Klonark, é incompatível uma discussão de preservação ambiental. Mais ou menos nesse sentido. Eu não conheço muito a visão de mundo azteca, mas como é no povo originário, provavelmente deveria ser nesse sentido, João Gabriel. Viu? Mas com isso eu não estou querendo idealizar, né, achar que os povos originários formavam uma estrutura social perfeita, mas não é isso, né? É uma diferença qualitativa, mas que é positiva, né? Voltando, eu concordo com o Klonark nesse sentido de que há uma incompatibilidade entre preservação ambiental e a modernidade capitalista, né? Porque se a organização social é voltada para a produção de mercadorias para a venda, não há possibilidade de preservação ambiental, porque o centro é vender mais. Vai ser necessariamente produzir sempre mais para vender mais. É esse o centro. Então, falar em capitalismo sustentável, capitalismo verde, e ele até cita essa questão, essa discussão sobre o consumo sustentável, é conversa para boi dormir, no fim das contas. Né? Então, os povos originários têm essa característica, né, que distingue a lógica de organização social dos povos brancos em parte da humanidade, porque tem uma nova relação entre homem e natureza, e dessa nova relação entre homem e natureza pressupõe-se novas relações humanas que sejam pautadas pela solidariedade, que seja pautada pelo ócio, né? Porque nossa sociedade é pautada no trabalho, na utilidade. Por isso que o nome do livro dele, A Vida Não É Útil, utilidade no sentido seguinte, no sentido preciso de que a vida só tem significado quando você está produzindo algo útil do ponto de vista material, e está produzindo riqueza, e está fazendo riqueza, e está vendendo dinheiro, está acumulando dinheiro. É esse o sentido que ele está criticando com a vida, a vida do capital, né, do capitalismo, né? É a vida unilateral, né? Que tudo que faz sentido, que tem um valor positivo social, é aquilo que seja utilitário, que em última instância seja vendável, seja transformado em mercadoria. Ele está falando, a vida não é isso. E não pode ser assim, porque essa lógica destrói o planeta e produz relações sociais extremamente problemáticas e relações sociais unilaterais. Né? Que o sentido da vida é a produção utilitária. Né? O sentido da vida é você trabalhar e produzir valor, e você produzir dinheiro. Sempre. Essa é a lógica do capital, José Gabriel. É essa, não tem para onde correr. O capitalismo não tem outra. A lógica do capital é essa, produzir sempre riqueza. Né? Produzir sempre riqueza num planeta que é finito, né? E ele fala eu acho que ele cita, se eu não me engano é ele que cita, um problema muito interessante desse fundamento da utilidade da vida, né? Como ele lança um manifesto da vida que não é útil, né? No sentido de que a vida é mais do que trabalho, a vida é mais do que produção de riqueza, a vida necessariamente contém a atividade e o trabalho para produzir o básico para a nossa sobrevivência, mas é muito além disso, é poesia, é música, é ócio, é cuidado, é brincadeira, são jogos, né? Mas ele vai falar um exemplo interessante para vocês entenderem, muito interessante.
Ele vai falar como essa sociedade ela compreende o espaço dos idosos, dos velhos, que ele chama dos aposentados, né? Os aposentados eles são vistos tão somente enquanto custos, né? Você vê a discussão sobre a reforma da Previdência, né? Você vê muito, se vocês pesquisarem, vocês vão ver muitos economistas de mercado, esses meios de comunicação falando que precisamos de uma reforma da Previdência, porque a Previdência é o maior gasto do orçamento da União, etc., né? O que isso significa, né? Significa que aquelas pessoas que trabalhavam durante décadas de sua vida e que tiveram a audácia, vamos assim dizer, de parar de trabalhar. O parar de trabalhar significa o quê? Parar de ser útil, parar de ter uma utilidade, mas não uma utilidade humana, social, uma utilidade para a produção de riqueza. E por eles não terem mais essa capacidade de produzir riqueza, por eles estar velhos para trabalhar, eles são descartados. Olha para isso. Momento da vida que nós mais precisamos de cuidado, porque nossas forças físicas estão se exaurindo, é o momento que eles encaram, eles no sentido os poderosos, tanto economicamente quanto politicamente, encaram esse grupo de seres humanos com um fardo, com um custo, né? Então, a partir do momento que você vai envelhecendo, e é bem sintomático ele dar esse exemplo, quando você vai envelhecendo, as pessoas dizem, temos que conter os gastos, porque se gasta muito, né? Mas vai fazer o que? Se está precisando ser aposentado, precisa comer, vai fazer o que ser aposentado? Se quando você vai envelhecendo, você precisa de mais cuidado de saúde, né? Você vai virar as costas, ele vira porque para o capital, quem não tem essa utilidade que a Ailton está falando, é descartável. Tem que ser, se pudessem, né? Eles deixavam morrer, sem sombra de dúvida, né? Essa lógica, esse livro é muito interessante nesse sentido, né? É, é legal. Eu me lembro quando aqui no Brasil, infelizmente, né? Dentre as culturas que compõem essa multiplicidade que que deu origem ao povo brasileiro, infelizmente os povos originários, né, os indígenas, eles ao longo do tempo eles foram escamoteados nesse processo de entendimento e de formação da sociedade brasileira, né? Se você for pegar os textos clássicos, de alguns textos clássicos, ele tem pouco espaço para a importância desses povos na formação do Brasil, né? Outros autores que vão retomar essa importância e colocando o ponto central nesse sentido, né? O Brasil é muito pouco, né? Por mais que os negros que foram escravizados aqui passaram por uma violência tremenda, né? E sofrem um racismo tremendo, né? A influência dos povos negros, a importância da cultura negra no processo de formação e do trabalho, no processo de formação da sociedade brasileira, fez com que, quer queira ou quer não, a herança negra, nós, de uma certa forma, conhecemos mais do que a herança dos povos originários. Né? Nós conhecemos até hoje muito pouco sobre a história dos povos originários, infelizmente, né? Em contraposição a outros países, né? Eu tive um professor que ele certa vez ele viajou para o México, para a cidade do México, e ele fala que lá é muito diferente. Lá a tradição, a herança indígena é muito valorizada, né? E ela é muito reivindicada. Os povos originais são muito reivindicados lá, né? Por exemplo, na Bolívia, né? O governo de Evo Morales, né? Ele fez acho que ele foi por causa dele que houve uma mudança constitucional em que foi reconhecido que a Bolívia é um estado pluriétnico, né? Que a Bolívia é um estado formado por uma pluralidade de povos, principalmente de povos originários, né? Isso é uma mudança muito interessante, né? Porque é um reconhecimento do estado de que, apesar da unidade nacional boliviana, a população boliviana, o estado boliviano é formado por uma pluralidade de povos originários. Só
segundos que eu vou acender aqui a luz, rapidinho. Pronto. Voltei aqui, né? Sobre a questão, sobre os textos. Tem um texto, tem um link que eu botei para vocês, que é um link sobre a Ilha de Itamaracá, né? Que é uma figura pública, né? Da Ilha de Itamaracá. É mais uma questão biográfica que vocês vão ter que ler, né? Que é uma questão teórica, para vocês conhecer as figuras negras importantes no processo de formação da nossa sociedade, né? Itamaracá, vocês não sabem, eu acho que vocês sabem, ou vocês não sabem, fica perto de Recife, né? A ilha de Itamaracá. Tem outro link também que vocês vão ter que ler, né? Porque são algumas figuras importantes negras, acho que negras de povos originários, né? Para vocês conhecerem um pouco dessas figuras, né? Mas voltando à discussão sobre o processo de as relações étnico-raciais, no que tange a questão dos negros e da África, dessa relação entre a África, Europa e Brasil, né? Em Pernambuco, é perto de Recife, Gabriel. É perto de Recife. Gabriel, Vitor e Carol estavam na aula passada, né? Como eu falei, desse processo, né? Como a modernidade inaugura uma nova lógica de dominação imperialista, que é a lógica de dominação que ela se pauta em fundamentações de natureza filosófica e científicas, né? Você tem Arthur de Gobineau, você tem o próprio Nietzsche, né? Que tem escritos filosóficos extremamente preconceituosos e aristocratas, né? Você tem uma figura como Heidegger, mas Heidegger é uma figura mais polêmica, né? Porque algumas pessoas dizem que apesar de ele ter aderido ao partido nazista, né, e só por causa disso ele foi eleito reitor de uma universidade na Alemanha do período hitlerista, a filosofia dele não era uma filosofia supremacista, racista, nazista, né? Mas ele, enquanto pessoa privada, né, enquanto professor, ele aderiu ao regime nazista e essa adesão, em determinado momento, ele vai fazer uma meia-culpa, né? Não sei se ele vai se afastar do cargo de reitor, algo nesse sentido, né? Você tem um grande jurista, um grande no sentido que ele é reconhecido, grande, não vamos dizer grande, mas um importante jurista do ponto de vista histórico, né? Que fundamentou muito as teses arianas do ponto de vista jurídico, que é Carl Schmitt, né? Então, para você ver que essas questões raciais, elas deixaram de ter alguma fundamentação religiosa, tal, questões bíblicas, se a igreja considerava aqueles povos como seres humanos dotados de alma ou não, para ser uma questão de natureza filosófica, científica, e esse processo de hierarquização racial, ele passa a ter uma fundamentação racional ou pseudo-racional, né? E é essa fundamentação, essa lógica que vai justificar o processo de neocolonialismo, né? O processo de nova ocupação, ou de nova ocupação no processo de colonização direta do continente africano. Se naquele período colonial, né? As potências europeias, né, não ocuparam diretamente o continente africano, né? Eles fizeram comércio de escravos, né? Mas eles não ocuparam, né? Eles compravam os escravos, trocavam os escravos, né? Nesse período neocolonial, as potências imperialistas elas vão ocupar diretamente todo o continente africano. Então vai ter essa diferença, eles vão ocupar, né? Por exemplo, se você for pegar Marrocos, Argélia, acho que o Egito também, se não me engano, né? O Egito não, o Egito acho que foi inglês.
mas Marrocos e Argélia foram colonizados pela França, né? E a língua oficial desses países é o francês. Né? O grande Zidane, né? O maior jogador de futebol que eu já vi jogar, ele é descendente de argelinos, mas jogou pela França. Né? Nesse processo, se constituíram, por exemplo, o darwinismo social, como eu falei ontem, o darwinismo social enquanto uma transposição da teoria da evolução de Darwin para explicar os desníveis de desenvolvimento e evolução das sociedades humanas. Eles falavam, olha, os brancos são mais aptos, estão num patamar de desenvolvimento maior que os negros, dessa forma faz-se importante que nós conquistemos aqueles povos para que eles cheguem a algum nível de desenvolvimento. É nesse período, nessa atmosfera, nessa temporada histórica, que surgem essa contraposição entre os povos civilizados e os povos primitivos e selvagens. Os povos civilizados, os povos europeus, e depois os Estados Unidos, né? E os povos primitivos, não os brancos, né? Não só todo o território africano, mas o leste da Ásia, né? Os próprios países latinos aqui, né? Então nós seríamos primitivos, né? E eles seriam os civilizados, e eles teriam a obrigação moral de levar a civilização para eles, né? Nesse sentido, né? Aí eu estava lendo, né? É um poema, eu não sabia disso, de um escritor que ele foi... Cadê? Cadê? Eu copiei um escritor que eu acho que... Não copiei não. Então aqui. Eu vou olhar. E eu botei logo em que você... É pequeno. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1907, né? Rudyard Kipling. Ele escreveu um poema, Fardo do Homem Branco, né? Tem lá, mas eu vou falar só a primeira estrofe. Olha o que ele fala. Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Olha aí no final que ele fala, metade demônio, metade criança. Está chamando os povos africanos de demônios e crianças, ou seja, eles estão no nível de desenvolvimento equivalente às crianças e que eles têm que chegar à vida adulta. Esse era o fardo do homem branco, porque eles tinham uma justificativa, né, moral, do ponto de vista moral, ético, de que eles estavam colonizando aqueles povos não para explorar, não para matar, não para roubar suas riquezas, mas para levar civilização. Para tirar aquelas pessoas das trevas e entregar a luz da civilização ocidental. É um monstro, como se fosse não, eles consideravam os africanos como monstros. Né? É isso mesmo. Nesse texto, demônios e crianças. Então, é importante salientar que esse processo é de justificação. Né? É um processo que é um processo de dominação, mas a dominação econômica, social e cultural, ela perpassa por um discurso ideológico. O que significa discurso ideológico? De justificativas. Né? Se fala assim, olha, eu estou fazendo isso, mas eu não estou fazendo isso para matar os negros, estou fazendo isso para levar a civilização, eu estou fazendo isso porque eu estou carregando o fardo do homem branco. O que é o fardo? Peso. Por que o peso? Porque ele está saindo de uma vida boa na Europa e indo para a África. Então, no fim das contas, ele está falando, olha, africanos e asiáticos, latinos, vocês devem nos agradecer por ele estar fazendo isso. Né? E esse processo, né, ele vai ter, como eu falei ontem, né, ele vai ter
um evento histórico que ocorreu no final do século XIX, que é um evento paradigmático, que é a Conferência de Berlim, que ocorreu em duas datas, 19 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, que simplesmente vários países, Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Itália, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia, e foi reconhecida pelo Império Otomano e pelos Estados Unidos. A Conferência de Berlim foi simplesmente esses países que decidiram dividir a África entre si, de forma arbitrária. Por isso que eu falei ontem, o mapa mundi que nós conhecemos da África é oriundo desse processo de dominação. Não um processo que aqueles povos africanos se organizavam, né? Porque aqueles povos africanos eles não tinham essa organização seguindo a lógica dos Estados-nação, porque o Estado-nação é a criação europeia, né? Um território bem definido, né? Um exército bem definido, uma determinada unidade étnica, né? Alguns países têm uma pluralidade étnica, outros não. Por exemplo, a Espanha tem uma pluralidade étnica, né? A Espanha tem a Catalunha, a Espanha tem o País Basco, etc. Mas tem uma mínima unidade, né? Então eles não se dividiam dessa maneira, né? Eram outras divisões, né? O Estado-nação foi trazido da Europa para lá para fins de dominação, né? Você teve o darwinismo social nesse sentido, mas você teve outras pseudociências, né? Por exemplo, a eugenia, né? A eugenia, eu também não sabia, significa bem nascido. O que é a eugenia, né? É um processo de extermínio, no final das contas. É um processo de que, em alguns momentos, ele levou à esterilização forçada de pessoas que não eram consideradas brancas, principalmente na Alemanha, né? Alguns alemães que vieram das colônias, que vieram miscigenados, eles foram esterilizados, né? Para quê? Para que não procriasse aqui pessoas miscigenadas ou negros, né? E rapaz, galera, eu acho que vai terminar a bateria aqui, tá ruim de recarregar. Se cair, acho que eu vou ter que encerrar aqui. Mas esse processo o cerne desse processo que eu quero que vocês guardem isso, é que o processo o racismo moderno, ele se assenta sobre a fundamentação justificativa filosófica, científica para essa nova expansão dos impérios europeus para dominar o restante do mundo, partilhar o restante do mundo, como ocorreu na Conferência de Berlim no final do século XIX. Tá certo? Essa é a grande diferença dos processos anteriores. Tá certo? Eu vou ter que terminar isso aqui, que vai acabar a bateria do notebook e o carregador não está carregando, não sei por que raios. Tá certo? Mas se eu conseguir aqui, eu vou gravar um vídeo, aí eu mando o vídeo para vocês. Você me perdoa, porque não é um problema meu, é um problema técnico mesmo, que o notebook, às vezes, ele estava carregando, mas agora não está mais carregando, não sei por que é isso. Se vocês quiserem fazer uma vaquinha para comprar um notebook novo para o professor, eu aceito. Tá certo? Mas eu vou gravar alguma coisa e posto lá. Beijos! Tchau, professor.